Bom dia! Sabadão. Amanhã, 10 horas da manhã, nosso culto mensal de ação de graças. Mês de junho. Dia especial para a gente agradecer, para a gente se juntar, receber bastante luz. Dia do culto é o dia que vem mais luz, né? Mais luz. Tem pessoa que percebe. Não sei, todo mundo percebe, não sei. Desculpa. Mas tem pessoa que percebe, assim, claramente. Sente, né? Sente diferença. Oração, assim, como hoje, mas no dia do culto. Especial mesmo. E dia 15 de junho, então, nem se fala, né? Dia 15 de junho, como é um dia especial, a gente vai ter oportunidade de ficar um pouquinho mais perto de Meixo Sama, através da relíquia sagrada, né? Que vem para cá. Não sei, o culto talvez seja 5 horas da tarde, por aí, 5, 6, ainda não resolvemos, né? A gente vai ver. Mas eu acho que, porque a gente vai no culto em Ribeirão Pires, né? No Templo Luz do Oriente, na Torre de Miroco, mas a gente não pode deixar de fazer aqui, né? Não tem como. Porque aqui, lugar que a gente está todo dia, né? Ou quase todo dia, mas é um lugar que a gente frequenta, né? Então, precisa, né? Precisa agradecer, né? Meixo Sama. Então, quando vem assim, por exemplo, tem foto, né? Por que tem foto? Meixo Sama explica que quando tem foto, estátua, fica mais fácil a divindade vir. Tem lugar para ficar. Lugar para ficar. Agora você imagina um pedaço do corpo da pessoa, mais fácil. Mais fácil. Por isso eu falo assim, cemitério tem muita alma penada. É verdade, não é mentira. Tem mesmo. Na África eles têm o costume de ir no cemitério, fazer limpeza e fazer oração, porque tem um pouco de sensibilidade, né? Então, vê que tá ali, ficou ali, não sai dali, né? Claro que Meixo Sama não fica grudado em nada, pode, você precisando, ele vem, sem ter foto, sem ter nada, vem. Mas tendo é muito mais fácil. E também, você criou lugar especial. Como, por exemplo, vem alguém muito importante na sua casa, então você compra uma cadeira muito bonita, muito confortável. Para Meixo Sama seria um trono, né? Então, lugar para ele ficar. Tem lugar para ficar. É diferente quando é uma emergência, ele vem e vai embora, não fica, né? Não fica. Mas tendo, fica. Então, dia 15 de junho a gente vai trazer a relíquia sagrada aqui, né? O cabelo de Meixo Sama, que fica guardado na capela de Miroco. Aqui não dá para ficar aqui, porque muita gente manuseando, no perigo. De vez em quando quebra alguma coisa, então não dá. Mas esses dias especiais a gente faz questão de trazer, né? Ensinamento de Meixo Sama, Lei do Jorei, Jorei-ho, publicado no livro A Arte do Jorei, editora Lucas Orens, traduzido pelo reverendo Minoru Nakahashi. O objetivo principal da doutrina messiânica é despertar os homens para o poder de Deus, ou seja, tornar evidente a sua supremacia sobre todas as coisas. Dessa forma, torna-se urgente, em primeiro lugar,
curar as doenças para que por meio desse fato a humanidade reconheça a presença divina. A pessoa vem com dor, com alguma coisa, recebe jorei, ato tão simples, né? Levanta a mão. A pessoa nunca viu isso, não sabe, não conhece. Aí recebe graça, cura, sente melhor. Então, dessa maneira, a pessoa começa a desconfiar. Não é? Mas como é que é isso, né? Pode achar várias coisas. Pode achar que é uma coisa de espiritual, energia, alguma. Mas ela começa a desconfiar que tem algo além da matéria. E essa é a finalidade maior do jorei: despertar o ser humano para a existência e o poder de Deus sobre todas as coisas. Mesmo a gente que é membro, né? Muitas vezes a gente quer resolver tudo do nosso jeito, às vezes até forçando. Deus não. Deus, ele resolve facilmente qualquer problema, contanto que a gente deixe ele atuar. Até na hora de canalizar a jorei, mas São Messila, que se você querendo muito, atrapalha, Deus não atua. Né? Entra o apego do ser humano, aí não funciona. Nesse sentido, é muito importante que os Mameritô ampliem o conhecimento sobre as doenças, não segundo os preceitos da medicina atual, mas do ponto de vista do Pai Criador. Tem pessoa que confunde, viu? Começa a ler, pesquisa no Google. Essa doença é por causa disso. Já errou. Não adianta pesquisar no Google. Tem que pesquisar onde? No ensinamento de Deus. O que Deus revelou sobre o que é a doença, sobre o que é o princípio da purificação. Aí sim. Para tanto, não há necessidade de grandes conhecimentos sobre a anatomia. O primeiro passo é desenvolver a capacidade de descobrir o ponto focal. Pois, uma vez encontrado, basta administrar jorei somente nesse local, que a cura se processa mais rapidamente. Isso é uma coisa que todo mundo apanha. Achar ponto focal. Todo mundo. Principalmente por quê? Porque não foi ensinado, não foi praticado, foi deixado de lado. Jorei ficou como uma coisa assim, uma coisa aleatória. Você ministra jorei em tudo assim, não é? Isso para a maioria dos membros, né? Aqui a gente procura, né? Estudar e praticar. Sempre a gente olha se tem febre, se tem ombro como que tá, né? Então, procurar, principalmente em si mesmo, Nos outros, sim, é difícil, principalmente em igreja, né? Não dá. Pode dar problema, né? Já deu. Pode dar de lei de Murphy, né? Se deu errado uma vez, vai dar errado de novo. Então, a gente vai aprendendo, né? Com os erros. Aqui a gente colocou até maca aqui, já. Só deitava na maca, a gente cutucava a pessoa toda. Mas deu problema. Porque não é todo mundo que tem aquele sentimento mais. A pessoa às vezes está misturado. O negativo com o positivo e vai para um outro lado, mexe onde não é para mexer, põe a mão onde não é para pôr. Aconteceu já.
terrível. Então não dá. Já pensou? Alguém vê e fala, nossa, o que é isso, né? Aliás, isso aconteceu, não foi só aqui, isso aconteceu desde o tempo de Meshama, isso acontecia. Tanto que ele chegou a falar, não põe mais a mão. Não põe. Aí a pessoa reclamou, falou, mas como é que eu vou descobrir ponto focal, né? Ele falou, olha, quando é o ombro, pescoço, cabeça, né? Nas costas, assim, tudo bem. Na frente não mexe nunca na pessoa, de jeito nenhum, né? Ele fala que mais de 90% das doenças que se correlacionam com febre se resolvem daqui para cima, então já fica mais fácil. Porque para a pessoa estar doente, ela tem toxina dissolvendo, né? Se a toxina está dissolvendo é porque tem febrícula, febre, algum lugar. Só que às vezes pode não ser, 10% pode ser para baixo. Tá? Mas aí a gente pode orientar a pessoa mesmo a procurar. Né? Tem muita coisa que aparece na virilha, mas não dá para mexer na virilha de ninguém, né? Se for sua esposa, seu marido, né, alguém que você tem muita intimidade, vá lá. Mesmo assim o diabo atenta. Você começa coisando um negócio certinho, quando você vê, está fazendo outra coisa. É terrível. Lógico que ele vem fazer uma desgracença. Como o negativo atua, né? Como ele atua. Incrível como atua, viu? Esse cuidado tem que ter, né? Por desconhecer o ponto focal das doenças, a maioria das pessoas ministra Jurei mais no sentido espiritual, onde a cura é obtida, porém muito mais lenta. Assim, sem Jorei, também você fica curado. Sem Jorei. Fica. Contanto que você não faça nada para impedir o processo natural do corpo de eliminação das toxinas. Não toma remédio, não vai no médico, não faz massagem, não toma chá de boldo, fitoterapia, né? Chá das ervas medicinais, nada. Nada para paralisar o processo de limpeza do próprio corpo que o homem chamou de doença, mas que não é uma coisa ruim, pelo contrário. A gente estudou essa semana que é a maior graça de Deus. A única coisa que você fizer é agradecer, está ótimo. Só agradecer e ter paciência de aguentar o desconforto, a dor, tudo. Agora, você não tem paciência com dor, desconforto, tudo, recebe Jorei. Esse período que poderia levar mais tempo é encurtado através do Jorei. E se você encontrar o ponto focal, é muito mais rápido, não tem como comparar. Então vai aliviar muito mais rapidamente o sofrimento da pessoa. Tem pessoa que está ali com dor, fica ali uma semana, mesmo recebendo Jorei. Por quê? Porque não encontra o ponto focal. Se encontrar o ponto focal, é imediato. Hoje em dia, com a força da luz, se a pessoa que estiver ministrando, estiver bem concentrado, bem focado, achar o ponto, fizer um ponto, a pessoa recebe Jorei e já... nossa, olha, não, aí ela sente. Aí chega naquele ponto que Meshama falou de despertar a pessoa para uma coisa sobrenatural. Ela fala, nossa, não é possível. Estou 10 dias, um mês aqui. Como é que a pessoa vem aqui em 5 minutos e eu melhoro desse jeito? Aí desperta. Aí vai poder acreditar. Senão é difícil, né? Você fica lá
A pessoa está um mês com dor, aí você fica lá um mês ministrando jorei e a dor não melhora. A pessoa vai falar, isso aí não funciona. E realmente não funciona, porque você não sabe ministrar jorei. Não sabe encontrar o ponto focal. Só isso. Ou, como a gente estudou também ontem, anteontem, você não se concentra no jorei. Até encontra o ponto focal, mas está ministrando jorei pensando em vários assuntos. O espírito fica disperso e a intensidade da luz que vai fluir para a pessoa é diminuída drasticamente. E aí a pessoa fica lá, coitada, e achando que o jorei não funciona. E não funciona mesmo. E isso é notório. A gente está aqui, a gente já está aqui 7 anos, né? E a gente, no mínimo, observa, né? A pessoa está ministrando jorei, muitas vezes assim, põe até a mão no queixo, assim. Faz assim. Ela não está aqui no jorei. Ela está lá, sei lá onde. Então, espiritualmente, a pessoa não está participando. Imagina ponto focal, então. Ponto focal, você acha um lugar e você está aqui, fazendo a luz penetrar aqui, querendo que dissolva essa toxina que está aqui, e você está totalmente concentrado aqui, concentrando a luz na pontinha do dedo, como a gente falou essa semana, e fazendo jorei. É desse jeito. Outro jeito não funciona. Não é que não funciona, é como o Mestre Sama fala. Funciona, a pessoa vai ficar melhor, mas vai demorar. Se não receber jorei, também vai melhorar, mas vai demorar mais. Vai demorar bem mais, né? Mas a gente não quer ver ninguém sofrer a vida inteira, né? A gente quer resolver, né? Ajudar. E a melhor ajuda que tem é isso. Descobrir o ponto focal e ministrar no ponto focal. Portanto, é de suma importância a realização de cursos para ampliar o conhecimento espiritual e físico das doenças. Peço especialmente aos ministros que se esforcem ao máximo para aprimorar-se nesse sentido, pois sem o conhecimento necessário não será possível obter bons resultados. Então esse é o esforço que a gente tem feito aqui ao longo desses anos, aqui, né, fora o tempo que a gente estudou no Templo Luz do Oriente, até mesmo em outros lugares, sobre ponto focal, sobre doença, sobre purificação, sobre como é que o corpo faz para eliminar a toxina que tem dentro do corpo, sobre como que essa toxina se correlaciona com as nuvens espirituais, sobre como o jorei atua sobre as nuvens espirituais, sobre como essas nuvens que são eliminadas através do jorei se relacionam com as toxinas que estão no corpo. Tudo isso a gente passa essa sabedoria que o Mestre Sama deu, publicamente, abertamente pela internet. Acho que talvez nunca vi outro lugar falasse abertamente, todo dia. Porque é ensinamento que é muito controverso, vai contra toda a lógica materialista, toda a lógica científica. Vai de encontro a tudo que a pessoa estudou e aprendeu desde a infância. Não é? Vai de encontro. Então não é fácil a pessoa entender. Como que a pessoa vai entender? Despertando a pessoa através do jorei. E tem que ser assim.
levanta a mão e tem que dar efeito. Tem que dar efeito. A pessoa tem que sentir, né? Tá sentindo, seu Joaquim? Como que tá? Como que tá? Hã? E o joelho? Tá melhorando. Tá melhorando. O que mais está melhorando? Agora. O que está melhorando mais? Mas, na cabeça que esquentava, tá bem melhor. Está melhorando. Esse é um testemunho da própria pessoa. Não é membro. Vizinho aqui, né? Vindo. É só acompanhar e ver. Melhora. Até a cara da pessoa fica melhor. Mais animado. Mais feliz. Família começa a vir todo mundo. Por quê? A pessoa está gostando, adorando. Aí traz outro, né? Ó, vai lá. Alguém fala, eu estou indo num lugar lá, estou gostando. Aí vem. Mas tem que ser joreio. Pelo joreio. Não adianta ficar falando nada na cabeça da pessoa. Olha, deixa. Ela tem que despertar. Não adianta querer ficar orientando um monte de coisa, porque não está preparado. Quando a pessoa está preparada, ela vem. O próprio protetor da pessoa faz ela ouvir. Aí vai. Tem momento e ocasião, né? Momento e ocasião. Pessoa, e tem que ter esse feeling, perceber. Geralmente a pessoa começa a questionar você, te perguntar. Se a pessoa não está perguntando nada, ela não quer saber. Então não fala. Mas a hora que ela perguntar, aí você fala, e fala mesmo. Fala, porque ela quer saber. Aí você fala. Aí você vai percebendo se ela está querendo mesmo ou não. Você tem que ter esse feeling. Porque senão a pessoa perde tudo que tinha ganho através do joreio, perde através do ouvido, através da cabeça. Por quê? Porque na cabeça da pessoa é impossível Deus curar alguma coisa. Só quem cura é o médico. Deus não tem poder para nada. Deus é impossível. Como é que Deus vai curar alguma coisa? Deus não tem poder para a pessoa. Você muitas vezes nem acredita mesmo que exista algo desse gênero. Se existisse, já teria feito tanta isso na cabeça, nossa cabeça. Se Deus existisse, o mundo seria uma maravilha. Ele não ia deixar tudo isso acontecer. Aí aparece um japonês que veio explicar todas as nossas dúvidas através do ensinamento. O porquê de todas as coisas. Basta ler. Ler. E compreender por si só. Por si só. E não é só na teoria. Não vai entender só na teoria, não vai entender nunca. Tem que ter a experiência prática. Tem que acontecer com você. Até um certo ponto que não precisa mais acontecer tudo com você. Você vai aprender com o que acontece no universo. Com a grande natureza. Que me chama falava. Eu aprendi com a grande natureza. Não era tudo o que aconteceu. Mas ele era muito observador. E era um cientista religioso. E fazia esses testes. Enchia a casa dele de tuberculoso para ver se os filhos, se os parentes iam pegar tuberculose.
altamente transmissível, não é? Que a medicina fala, tuberculose. Imagina você beber água aqui, aí pega e dá água para alguém que não está. A pessoa não vai querer, né? Você vai falar, não, pode beber, todo mundo. Mesmo copo, mesmo talher, mesmo prato, quero ver. Aí ninguém pegou. Como que é isso? E ele falava assim, e se pegasse não tinha problema nenhum, eu ia curar com o Jorei. Na construção de Hakone e Atami, a pessoa carregando pedra, carregando terra, carregando cimento, esse trabalho pesado, pesado mesmo, não é? E tuberculoso e vomitando sangue, Sabe quantos morreram lá? Nenhum. Maioria, tudo para agradecer, largou tudo que fazia na vida e se transformou em ministro reverendo. Porque uma doença que na época não tinha cura, pela medicina, a medicina não sabia o que fazer. E com o Jorei, a pessoa facilmente sendo curada. Aí não tem como a pessoa ter dúvida mais, né? Só vem aqui, está com câncer, recebe cura. Vai duvidar de quê? Mesmo assim, tem gente que acha que é coincidência, acaso, ou que nem tinha. Tá bom. Amanhã, 10 horas, culto mensal de ação de graças. Tá bom? Até amanhã, então, se Deus quiser.